Protocolo Servus. Romance clínico analítico comportamental, baseado em casos reais e na análise do comportamento. Eu sou o psicólogo Sidney Reis, escrevi esta obra e agora vou narrá-la para você. Coloque os seus fones de ouvido, porque este audiobook tem som binaural e o que você está prestes a ouvir não é apenas minha voz, é espaço, e ele vai se mover ao seu redor como se o consultório se formasse enquanto escuta. Feche os olhos e venha comigo. Capítulo 1. O silêncio antes do grito. A noite não pedia licença, impunha-se. Sua espessura úmida grudava nos vidros como uma pele fria. Não era acolhimento, nem ameaça. Era densidade. Inevitável. A garoa escorria lentamente em linhas trêmulas, desenhando o contorno de um mundo em dissolução. Não havia paisagem, havia moldura. Lá dentro, algo ainda respirava. Um chiado contínuo, o som sem dono do mundo em repouso, preenchia as frestas da sala e da mente. Não era silêncio. Era o que precedia, um ruído branco, neutro, quase fetal, que parecia vedar as bordas da realidade. Aquela frequência sustentava a cena, como se o próprio espaço, antes de falar, precisasse aprender a escutar. Então, ela surgiu da cozinha, interrompendo a monotonia fria com o som controlado dos passos. A esposa de Robert trazia uma bandeja de madeira escura, pesada, sólida, como se exigisse cuidado para não derramar o que carregava. As canecas repousavam firmes sobre um forro espesso. O vapor subia em espirais lentas, saturando o ar com canela, gengibre moído na hora e o traço cítrico do cardamomo. Ela avançava silenciosamente. Cada passo marcava o espaço como um gesto coreografado, um transporte funcional e afetivo. Que tal um cappuccino quentinho? Ele sorriu. Reflexo. Um operante condicionado àquela cena de entrega. Ela retribuiu sem palavras. Sentou-se de frente para o espaldar do sofá, com a caneca ainda nas mãos. O vapor permanecia entre eles, formando uma barreira quente e suspensa. Estendeu a mão e puxou-o pelo pulso. Um gesto direto, sem hesitação. Puxou também a manta de lã grossa, que estava dobrada no braço do sofá, e a lançou sobre os dois. Aninharam-se. Pés descalços encontraram-se sob o peso do tecido. O contato era conhecido, repetido, mas ainda produzia respostas. Vamos assistir 365 dias, aquele filme que te falei. A voz dela era suave, quase um convite sussurrado, mas o controle remoto já estava na mão dela, apontado para a TV como um pequeno cetro de poder doméstico. Robert sentiu uma fisgada mínima, quase imperceptível, no fundo do estômago. Uma hesitação que durou menos que uma respiração. Assentiu com a cabeça. Por que não? Era apenas um filme. No sofá, sob a manta, as mãos dele se encontraram, pousando uma sobre a outra, sem pressão, apenas contato. O calor da pele dela contrastava com o frio que vinha da janela. O aroma das especiarias subia das canecas, uma nuvem quente e doce que parecia criar um campo de força invisível ao redor deles, enquanto a tela finalmente ganhava vida, banhando o ambiente em luz azulada. Máximo. A imagem tomou a tela, impecável em um terno negro sob medida, barba fechada, desenhada com rigor, o olhar, o centro do quadro, um close lento, insistente. Não sugeria, tomava, um predador com corte italiano. Robert sentiu a contração no estômago. A resposta era imediata, quase automática. A figura ali projetada não era só estética, era função. Estímulo discriminativo bruto. A própria câmera parecia pactuar com a cena. Seguia-o como se o olhar fosse a mão que inicia o toque. O plano o construía como potência. A imagem vendia perigo como promessa e o fazia com verniz de desejo. Então, Laura, a contraparte designada,
O corpo hesitante, os olhos arregalados, pupilas dilatadas, a tensão era perceptível. Uma resposta. Mas a que contingência? Medo? Excitação? A distinção ali era borrada pela mise-en-scène. Não havia margem segura, só uma linha tênue, a da lingerie, que logo escorreria pelas coxas, lenta demais para ser neutra. Robert desviou o olhar. A função do que via superou a forma. Aquilo não era mais filme, era dado clínico. Uma cadeia evocativa se ativava ali, o olhar dominador, o silêncio prévio, a aproximação invasiva, a tensão corporal como sinal de aquiescência ou retração. Ele conhecia essa sequência, conhecia de ouvido. Relatos, consultório, casos. O que antes parecia exagero na ficção, agora retornava como padrão detectável e detectado. A análise funcional se instalava como lente, sem julgamento, sem afeto, só função. Sentiu o movimento ao lado. Ela se aproximara por debaixo da manta, o corpo ajustando-se ao dele com precisão. Nenhuma palavra. A mão que repousava sobre a dele subiu lentamente por sua coxa em linha contínua. No início, os dedos pareciam testar o caminho. Depois, ganharam firmeza. Deslizavam sobre o tecido da calça como traços que não pedem leitura, apenas resposta. A outra mão subiu até sua nuca. Os dedos encontraram o cabelo e puxaram-no para o lado, como quem desloca uma escultura para revelar sua forma oculta. Ela roçou os lábios no pescoço dele, quente contra frio. Não beijou, não se moveu, apenas encostou. O tilintar da caneca na mesa interrompeu o vácuo do som. Uma nova cena começava, sem anúncio. Ela se moveu sobre ele, ainda vestidos. O tecido como camada permeável. Nenhuma retirada, apenas avanço. A mão dela encontrou o caminho por dentro da calça. O quadril dela sobre o dele, ditando um ritmo lento, grave, contínuo. A respiração presa dos dois. Não havia palavras, nem música. Apenas o som da chuva ao fundo. O filme seguia, distante. Vozes italianas borradas como ruído. A contingência real estava ali. A resposta estava sendo produzida no corpo dele sob estímulos discriminativos, SDs, múltiplos, toque, calor, pressão. O reforço era imediato, direto, ritualizado. Por um instante fugaz, Robert se permitiu esquecer. Esqueceu a clínica, a análise, a chuva, o mundo. Havia apenas o ritmo imposto, o calor sob a manta, a pressão da mão dela. Mas foi breve. Tão logo o ápice silencioso se desfez, ela se afastou, levantou-se com a mesma discrição com que se aproximara e desapareceu no corredor em direção ao banheiro. O feitiço se quebrou. O ar da sala pareceu esfriar instantaneamente. Robert pegou o controle. Pause. A imagem congelou. Máximo, a mão firme sobre o queixo de Laura, prendendo-a contra uma parede de pedra. Os dedos pareciam querer moldar submissão no rosto dela, como se o silêncio pudesse ser talhado na carne. Estátua. Grito ou gemido. Impossível saber. A tela parada mantinha tudo suspenso. Aquele silêncio. Robert o reconhecia. Não era novo. Era o mesmo que antecedia no consultório os relatos quebrados. Doutor, eu preciso te contar uma coisa. O mesmo silêncio que funcionava como SD. Uma pausa carregada, onde a cultura se ausenta e a história de reforçamento ocupa o centro. Silêncio de borda. Antes da fala. Antes do colapso. A fronteira entre fantasia e abuso passava por ali. Fantasia abusiva, abuso fantasiado. Não importava com a estética, importava a função, o gosto doce do cappuccino ainda na boca, agora atravessado por algo amargo. Amanhã, na clínica. Lá estaria ele, o paciente cujo nome real fora removido da ficha, substituído por uma designação provisória, clínica, quase um protocolo. Alfa. 5 letras em maiúsculas, frias,
objetivas, uma palavra que sozinha parecia emitir um comando. Você acabou de ouvir Protocolo Servos. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, o audiobook continua. Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga no Instagram, @Sidney Reis Psicólogo. Adquira sua versão impressa pelo link aqui na descrição ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Não se esqueça que você pode entrar em contato comigo para se tornar um apoiador cultural. A marca da sua empresa pode estar nos próximos episódios.